aplaude mais forte ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Sim, Senhor, obrigada pelo breakthrough que preparaste para nós. Obrigada, Senhor, porque tens preparado algo novo e fresco para nós. E Tu és connosco neste caminho novo, Senhor. Tu és connosco para guiar os nossos passos. E nós podemos ter a certeza que nós não iremos falhar, pois Tu nunca falhaste. E Tu és um Deus fiel. Tu não és homem para que mintas, Tu és Deus fiel. Obrigada, Senhor.
armas de Satanás é o medo. E o medo, ele paralisa-nos. O medo cala a nossa boca. O medo tira o louvor do nosso coração. E ele sabe que quando nos tira o louvor, então tirou-nos a vitória. O louvor é uma arma poderosa. E todo medo se subjuga ao poder de Deus. O seu amor perfeito afasta todo o medo. Todo o medo. Nesta manhã, nós temos motivos para celebrar. Nós temos motivos para adorar. Nós temos motivos para exaltar. O nosso Deus é fiel. E qualquer muro que esteja à sua frente, seja qual for a muralha de Jericó. Quando nós falamos na muralha de Jericó, nós esquecemos da largura que a muralha tinha. Passavam carros em cima desta muralha. Não é apenas um muro como nós colocamos um muro no nosso jardim. Era um muro largo. Era um muro enorme. Era um gigante. Mas ao som do louvor, ao som do brado de júbilo, aquele muro caiu. Nesta manhã, seja qual for o muro, seja qual for o gigante, cai ao som do louvor. Cai ao som do louvor. Amém? Eu sei, não falharás. Eu sei, não falharás. Eu sei, não falharás. Eu sei, não falharás. do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, queremos ouvir a tua voz, firmes na tua palavra. Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, conhecer mais e mais de ti, firmes na tua palavra. Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo
transformar, vem nos sarar. Derrama o teu favor, tua paixão. Espírito, diz ao norte cá e ao sul. Espírito,
quero pregar esta manhã, até porque o pastor Carlos irá trazer uma mensagem, certeza absoluta que é tudo aquilo que nós precisamos ouvir esta manhã. Mas quando nós estávamos a cantar, Deus relembrou-me dos versículos que trouxeram à luz esta música. E estão em Isaías 43. Se os irmãos depois quiserem ler em casa. E fala lá que quando nós passarmos pelas águas, certamente elas não nos submergirão. E a verdade é que nós muitas vezes achamos que o passar pelas águas já significa que Deus está connosco. Mas passar pelas águas não faz de nós especiais. Simplesmente nós vivemos nesta terra e todos passamos pelas águas a uma dada altura da nossa vida. Todos nós passamos por tempestades a uma dada altura da nossa vida. O que faz de nós especiais é como nós saímos ao passar pela tempestade. É como nós saímos ao passar pelo fogo. O que faz com que as nações possam ouvir o som da sua glória é como nós saímos dessas tempestades. E todos nós conhecemos a história daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles passaram pelo fogo. Toda aquela nação, todas as pessoas que não se ajoelhassem perante a estátua, elas seriam lançadas na fornalha. O que fez daqueles jovens especiais não foi o ser lançados na fornalha. Eles simplesmente tomaram uma decisão, eles decidiram não se curvar perante a estátua, eles já sabiam que aquelas seriam as consequências. O que fez deles especiais é que eles não foram lançados na fornalha sozinhos. Quando olharam, de repente não eram apenas 3 jovens, mas eram 4. E o próprio rei diz: uau, nós não lançámos apenas 3? Eu vejo 4. E o 4º parece o Filho de Deus. O 4º parece o Filho do Deus vivo. Passa-se aqui alguma coisa. E aqueles jovens, eles saíram da fornalha e eles nem uma ponta de pelo nem de cabelo estava queimada. O que fez deles especiais não foi o passar pela tempestade, não foi o passar pelo fogo, foi o sair do fogo. Eles não estavam queimados. E o que fez com que aquela nação de repente parasse de se ajoelhar perante uma estátua, mas se ajoelhasse perante o Deus vivo, foi o eles terem passado por aquele fogo, foi o eles terem passado pela fornalha, e todos viram que Deus era com eles. Quando nós passamos pela tempestade, que todos possam ver, que todos possam ouvir o som, que todos possam ver a sua glória e possam dizer: realmente há um Deus, realmente há um Deus que está sentado no trono e Ele vive e Ele reina para sempre. Porque nós decidimos construir a nossa casa na rocha. A nossa casa não foi construída na areia, mas ela está construída na rocha da nossa salvação. E é isso que faz de nós especiais, é isso que faz de nós diferentes, é isso que faz com que as nações possam vir e ouvir o som. Eles passaram pelo fogo, mas nada lhes aconteceu. Aleluia. Quando passar pelas águas, quando passar pelo fogo, sairei mais que vencedor. Quando passar pelas águas, quando passar pelo fogo, sairei mais que vencedor.
sequência daquilo que a pastora Débora estava a dizer, eu senti compartilhar algo com os irmãos que eu já partilhei há muito tempo, mas eu não sei se os irmãos se lembram, e eu sei que há irmãos que nunca ouviram, por isso eu senti partilhar nesta manhã o contexto em que em que Deus deu esta música à pastora Débora. Foi em janeiro de 2020. E nesse mês eu tinha tido um sonho. Eu não sei se os irmãos se lembram. Eu tive um sonho em que eu estava de pé e de repente aparece o inimigo e começa a atirar jatos de fogo que estavam a tentar fazer um círculo à minha volta. E quando eu me apercebi de que ele estava a tentar fazer um círculo de fogo à minha volta, eu saí. Eu saí do meio desse círculo. Eu escapei ilesa. E depois, logo a seguir, era como se eu estivesse no mesmo sítio, de pé. E o inimigo começa a atirar jatos de gelo. E começam-se a formar paredes de gelo à minha volta. E quando eu vejo aquelas paredes de gelo a serem formadas, eu disse, se eu ficar aqui eu não vou conseguir sair. E de repente eu consegui sair antes que o círculo se fechasse. E eu não tinha contado este sonho a ninguém, só ao pastor Carlos. E logo mais aparece a pastora Débora com esta música, com esta letra. Não foi um acaso. Foi uma altura em que a igreja, muitos de nós estavam a passar por difamação. Pessoas que disseram palavras mentirosas contra nós para nos difamar, para nos deitar abaixo. Foi um mês em que eu soube que o local onde eu trabalhava ia fechar as portas. Sabem uma coisa, Deus providenciou. Nunca nada me faltou, nem a mim nem à minha família. Foi um mês em que eu soube que alguém muito querido, que está aqui no nosso meio nesta manhã, foi diagnosticada com cancro nível 4. Os médicos, eles não falaram, graças a Deus eles não falaram, Deus não permitiu que eles falassem, mas depois mais tarde nós vimos o relatório, já estavam a preparar cuidados paliativos para ela. E ela está aqui hoje. Deus a livrou. Portanto, o que eu quero dizer nesta manhã é, se há alguém que neste momento sinta que está a passar pela água ou pelo fogo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ele é o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua a livrar-nos do fogo, da água, da boca do leão, Ele é o mesmo. Então, vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, vamos agradecer. Ele já preparou a provisão para nós, Ele já nos livrou. Ele já nos livrou de todo o ataque, de toda a seta inflamada do inimigo, de toda a palavra mentirosa ou invejosa contra nós ou contra a nossa família. Ele já nos livrou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém.